Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns princípios da Organização Mundial de Saúde, OMS, quando se trata de uso de medicamentos para o tratamento de dores oncológicas. O primeiro princípio, ele fala sobre que devemos preferir o uso dos medicamentos pela via oral, pela boca. Isso dá uma praticidade maior, não tem necessidade de injetar medicamento e também dá uma autonomia maior para o paciente em relação ao seu cuidado. O segundo princípio, ele fala que esses medicamentos eles têm que ser dados através do relógio. O que é isso? Cada medicamento tem um tempo de ação no organismo. Então, conhecendo os medicamentos que são prescritos, nós podemos saber de quanto em quantas horas que devemos usar esse remédio. Isso evita o uso de medicamentos desnecessários, consequentemente evitando o paciente sentir dor para poder ter uma nova dose de medicamento. O terceiro princípio é quando a gente usa esses medicamentos de acordo com uma escala analgésica também feita pela OMS. Essa escala ela tem 4 degraus, sendo que 3 de medicamentos, onde de acordo com a intensidade da dor do paciente, a gente seleciona os medicamentos dentre os grupos que já estão meio que pré-determinados para cada degrau dessa escala. O quarto princípio é sobre o uso de medicamentos chamados adjuvantes, que não são medicamentos feitos inicialmente para analgesia, porém eles ajudam muito o paciente nesses casos, como por exemplo, medicamentos que são utilizados para poder ajustar efeitos colaterais dos próprios opioides, como remédios para enjoo, remédios laxativos que favoreçam a defecação dos pacientes que têm uma constipação mais ou menos acentuada nessa classe de medicamento em uso, medicamentos antidepressivos, medicamentos anticonvulsivantes que potencializam a ajuda da dor, principalmente quando a dor é de um tipo chamado neuropática, né? E também ajudam na questão, por exemplo, de insônia, com medicamentos indutores de sono, essas coisas assim que, na maneira geral, favorecem a analgesia do paciente. O quinto princípio é sobre aquelas condições clínicas de cada paciente, né? A individualidade de cada paciente. Mesmo que o paciente tenha a mesma intensidade, o mesmo tipo de dor, ele tem características específicas que evitam com que as medicações prescritas para eles ou as doses dessas mesmas medicações sejam como se uma fórmula mágica. Então, a gente tem que ter atenção a essas características próprias do paciente. E o último princípio, ele vai falar com relação à questão da atenção aos cuidados. Então, geralmente, isso daí está se referindo a todo o cuidado que nós devemos ter em relação, principalmente à orientação dos medicamentos ao paciente, aos familiares, aos cuidadores, na questão de poder darmos orientações tanto verbais quanto escritas, principalmente, para poder evitar esquecimento, de como se deve ser feito o medicamento, quais são os efeitos colaterais daqueles medicamentos, quando deve tomar, que medicamento é aquele, entre outras informações. Espero que tenham gostado.